Você sabia que o trabalho de evangelismo é apenas a porta de entrada para uma vida de comunhão com Deus? Para que o corpo de Cristo seja um corpo saudável, é necessário o trabalho conjunto dos 5 ministérios descritos lá em Efésios 4:11. Pois o evangelista ele vai atrás das ovelhas perdidas e arrebanha essas ovelhas. Mas logo depois, essas ovelhas precisam ser cuidadas, tratadas e direcionadas. E é aqui que começa a parte delicada desse vídeo. Pois se não tiver a presença daqueles que deem continuidade a este trabalho, essas ovelhas que foram arrebanhadas serão levadas para um lado e para o outro por todo o vento de doutrina que se vêem por aí. E depois de um tempo isso trará frustração, desânimo e até mesmo um afastamento. E a condição dessa pessoa será igual ou pior a que ela se encontrava. A igreja precisa entender que o corpo de Deus não se movimenta de forma hierarquizada, mas sim de forma paralela em um trabalho conjunto entre todos os ministérios. É lógico que dentre esses Deus separa alguns para liderar, para que haja uma organização no corpo. Mas quando os 5 ministérios trabalham com coesão, o corpo de Cristo, que é a igreja, cresce em entendimento e também em estatura, até que todos alcancemos a postura e a imagem do varão perfeito, que é Cristo Jesus, o cabeça da igreja. Por isso precisamos que o pastor pastoreie o novo convertido, que o profeta comunique com exatidão os próximos passos da igreja, que o apóstolo desbrave áreas remotas que ainda não foram alcançadas, e que os doutores e mestres continuem instruindo os filhos maduros para que eles também se tornem esses trabalhadores que darão continuidade ao movimento do corpo de Cristo. E é aqui que eu sinto a debilidade dos filhos de Deus em compreender o chamado de Deus para a sua vida. Vejo pessoas que foram chamadas para serem evangelistas, exercendo um ministério pastoral. De igual modo, pessoas que foram chamadas como pastor e designando como profetas. Pessoas que foram chamadas como profetas, sendo enviadas como apóstolos. E isso tem limitado o crescimento do corpo de Cristo. Saiba que Deus não te chamou apenas para ficar esquentando o banco da sua igreja. Existe uma missão real do Senhor para a tua vida. Você precisa cumprir com excelência e atender a esse chamado. Mas para isso você precisa primeiro conhecer se existe um chamado de Deus para a sua vida ou não. Mas primeiro você precisa entender como que funciona os membros do corpo de Cristo. Não por achismo, mas por testificação e confirmação do Espírito no teu coração. Pois cada membro do corpo possui o seu lugar. Paulo deixa isso bem claro em uma de suas cartas. Por isso eu te convido a compreender a estrutura do corpo de Cristo e saber como o corpo de Cristo se movimenta, como cada membro do corpo de Cristo se movimenta. Somente assim você vai cumprir com excelência o seu chamado. E eu quero poder te ajudar nessa caminhada. Por isso, clica no link que está na bio.